Olá, meninos! Olá, professores presenciais! Estamos de volta e trabalhando os conteúdos base para muita coisa, né? Isso. E nós começamos, né, com as revisões e aí falamos sobre as unidades, sistemas de medidas, na verdade, o sistema de numeração. E percebemos... As bases decimal, binária, isso. foi. E percebemos que tudo isso surge da necessidade de contar. E também, junto com a necessidade de contar, vem a necessidade de medir, mensurar, quantificar as trocas. Eu lembro que em um dos exemplos você falou assim, eu planto não sei o que, eu planto não sei o que, nas trocas. Então, essa troca era feita de maneira arbitrária. Só que aí vem um detalhe, às vezes não é justo, por exemplo, eu trocar 1 quilo de farinha por um porco, porque são medidas diferentes. E aí vem as unidades de medidas. E a aula de hoje vai nos trazer justamente esse detalhe. Isso mesmo. Essa necessidade de contar e medir. E uma coisa muito interessante, né? Porque precisou-se também padronizar tudo isso. Entendeu? Então existe, para conhecimento de todos, um sistema internacional de medidas. Ou seja, né? Algo que se eu medir nos Estados Unidos, na França, no Brasil, né? Na Argentina, na Espanha, em todo lugar, vai ser a mesma medida. Por quê? Porque antigamente, né, a gente vai passar isso para vocês com mais detalhes ao decorrer da aula, mas existiam medidas aleatórias, como, né, jarda, pés, né? Os pés, só um exemplo prático dos pés. Você calça quanto? 34. 34. Que a professora Lúcia, assim, à distância, na TV, parece uma grande mulher, né? Mas ela é uma grande mulher. Mas não sou uma mulher grande, então, pode ser assim? Pode ser, tá, pode ser. Grande mulher, uma mulher grande, bem pequenininha. E o meu pezinho, 34. 34. E o seu? 42. Então, se a gente medir por pés, vai dar totalmente diferente. Aí né? vamos imaginar que eu meço uma parede e falo assim, olha, deu 22 pés. Aí a Luz fala, pequeno, né? Eu falo, não, grande. 22 não, pés. 22 pés é pequeno. Aí eu vou medir e no meu vai dar 35 pés, porque o meu pezinho é menor, né? Então essas medidas que se tinha no decorrer da humanidade aí, ela teve que tomar um padrão para poder tornar isso mais fácil, né? Senão a gente ia ficar com medidas muito diferenciadas. Assim como o polegar, um polegar, mas o meu polegar, diferente da medida do polegar do professor Maurício. Então até essas medidas considerados assim, usando o corpo humano como referência, também foi criado um padrão. Isso. Então, hoje em dia, a polegada, ela tem uma medida. Tem uma medida. Determinada. Independente do meu polegar, do seu polegar, a polegada, ela tem uma medida. Já tinha, Luciana, professor, então tá. E a TV de tantas polegadas, quem foi que mediu? É a polegada de quem? É padronizado, tá? Tem um padrão. Isso mesmo, tá? Então, a aula tá muito legal, rica de informações. No finalzinho, a gente aprende um pouquinho sobre a transformação de unidades de medida, mas nos acompanha e não perca, tá bom? Vamos lá? Aula de número 7.1 na telinha. Então hoje é dia de estudar unidades de medida e vamos partir de um sistema internacional de unidades chamado de SI. Muito bem. E vamos também falar sobre as transformações. Então hoje nós temos a unidade de medida, hoje nós temos o sistema internacional de medidas e hoje nós temos... Uou, só um pouquinho, beleza? Canetinha. Então temos o Sistema Internacional de Medidas, vamos trabalhar essas unidades e no finalzinho aprender as transformações, né? Quando começamos, então, falamos de unidades de medidas. E claro que sempre é bom começar com um pouquinho de história, né? Sempre, contando a origem das coisas, de onde surgiu e como isso funciona, certo? Certinho. Vamos lá? Sempre afirmo que se você puder medir aquilo que estiver falando e conseguir expressá-los em números, você conhece alguma coisa sobre o
assunto. Olha aí, Kelvin, um grande físico inglês do século. Que século é esse? Trabalhamos os números romanos com vocês aí na aula anterior, né? Então temos a dezena e aqui 10 tira 1. 9 então unidade. O século 19? 19. Isso mesmo, olha aí, né? Então o Kelvin sempre diz, né, que afirmando que se a gente conseguir medir alguma coisa sobre aquilo que a gente está expressando em números, quer dizer que a gente entende alguma coisa do assunto, tá certo? Perfeito. Vamos lá então, iniciando então a parte teórica, né? Uma aula de bastante conceitos, entendeu? Então, e aqui a gente traz o primeiro conceito. Medir significa comparar uma grandeza com uma unidade de referência da mesma espécie. Então, o tempo todo que a gente estiver falando de medidas, a gente está falando de grandezas, né? Claro, né? Existem grandezas escalares, grandezas vetoriais. A física vai te explicar um pouco melhor sobre isso. E aí é uma aula que a gente diz, né? Aquelas aulas que são coringa, que você vai usar nas outras áreas de conhecimento. Vai usar na física, na química, na biologia, na geografia, então fique esperto. Então quer dizer que essa aula 7 é aquela que no caderno você vai colocar assim, aula 7, aí 2 pontos, importante para física, química, você vai mensurar a importância dela. Então olha só, medir significa comparar algo com alguma outra coisa. Uma vez um aluno do 6º ano perguntou, professor, quanto que mede 1 metro? Eu falei, 1 metro? Não, professor. Quanto que mede 1 metro? Eu falei, 1 metro? Não, professor, o senhor tá... Quanto que mede 1 metro? Eu falei, filho, 1 metro mede 1 metro. Se eu não tiver uma outra referência para comparar, 1 metro é 1 metro, 1 quilômetro é 1 quilômetro, 34 é o número do sapato da Lucy. É uma referência, né? É uma referência. Aí quando eu começo a falar assim, não, mas e se eu quisesse em centímetros? Opa, agora sim, agora eu tenho um padrão para comparar. Estou comparando o metro com o centímetro. Isso. E aqui, o que temos aqui atrás nessa imagem, nesse GIF? Um velocímetro, né? Olha aí, então aqui está medindo velocidade. Também é possível ser medido velocidade, também tem troca de unidades, também é usado em várias áreas do conhecimento, com certeza está dentro da aula de hoje, tá bom? Vamos em frente, para frente e para o alto, olha lá na telinha então, um pouquinho mais de história da matemática. Como tudo começou? Antes da instituição do sistema métrico decimal, no final do século XVIII, olha só, o sistema métrico decimal só foi mesmo instituído no final do século XVIII. Ainda bem que a gente estudou as aulas de números romanos antes da de hoje. Pois né? Será que a gente fez isso por acaso? Não. Muito bem pensado, né, professor Maurício? As unidades de medidas eram definidas de maneira bastante arbitrária. Nós falamos aqui do palmo, da polegada, era de maneira bem arbitrária. E assim, cada local tinha a sua maneira de medir. Isso variava de um país para outro, né? Dificultando o comércio, né? E as transições entre as sociedades, entendeu? Beleza. Então, com isso, as unidades de comprimento, por exemplo, que eram conhecidas na época, né? Eram quase sempre derivadas de partes do corpo do rei. Aí você imagina, olha só, cada região tinha o seu rei. Na Espanha tinha um rei, na Itália, cada lugar tinha um rei diferente. Então imagina só a variedade de medidas. Nós tínhamos, por exemplo, a jarda, né? E quando eu falo da jarda... Bora conversar aqui um pouquinho? Vamos aqui, ó, olho no olho. Quando eu falo da jarda, eu fico meio traumatizado, porque eu fui lesado na minha infância toda. Eu comprava linha de pipa, linha 1000 jardas, e na minha cabeça tinha 1000 metros. E não tinha. Não é, porque uma jarda não é 1 metro. Pois é, mas eu fui lesado. Quantas vezes nós não fomos comprar alguma coisa na tia lá da Quintanda que vendia tecido, vendia elástico, aí a tia fazia assim, ó. Não é tecido, né? É verdade. Não é 1 metro. E aí a gente pagava como se fosse 1 metro. É mesmo, uma referência usando as partes do corpo. Isso era muito usual, né? Então imagina, cada rei de cada localidade, cada lugar tinha um tamanho de pé, um tamanho de palmo, um tamanho de passo, um tamanho de polegada, né? Um polegar diferenciado. Então, essas unidades de comprimento muito usuais, a gente vai ver aí na telinha daqui a pouquinho, também foi necessário, então, se criar esse padrão, tá bom? Ainda tem a questão da vantagem própria, né? Por exemplo,
Vou comprar alguma coisa, eu dou um passo bem mais largo. Sim, vou vender alguma coisa, um passo mais curto, porque se eu estou vendendo por passos, então eu vou manipular o passo do que eu quiser. É verdade. Tem tudo isso. Pode não, né? Mas olha lá na telinha as dimensões que a gente está falando, então, olha lá. Polegada, com certeza vem do polegar, né? Então, a largura aí do polegar. E aí é interessante lembrar, tá? A polegada não é a medida entre ali os ossos, mas é o comprimento ali, tá? Da unha, né? Aquele do polegar ali da unha. Sim, não é nesse sentido aqui, ó. Não. Tá? É a largura mesmo do dedinho, tá certo? Isso. Então, polegada, aí a gente tem o pé, né? Valeu também, ó, polegada, o pé, o palmo, é a mão aberta, não é fechada, né? Tá na largura da mão aberta. O passo, olha que legal, o passo ele é considerado dando os 2 passos. Então, seria um passo duplo, vamos dizer, né? Um passo com cada pé, né? Aí sim, somou os 2, nós temos a medida de um passo. E a jarda foi o que o professor Maurício deu a indicação. Então, vem desde a simetria, né? Do eixo do nosso, vamos dizer, rosto aqui, né? Vai até a nossa mão fechadinha. Então, para calcular a jarda, a gente teria que abrir o braço, que é a medição do elástico aí, que o professor Maurício, meio do peito e fazendo a medição. Isso mesmo. Então, essas são as unidades anteriores ao sistema métrico. Mas deixou de ser usado? Não. Ainda, né? Quando a gente está andando de avião, né? A galera aí, não sei se todos já passaram por essa experiência, mas aqueles que não, podemos relatar aqui para vocês. Quando a gente está no avião, às vezes o piloto diz, né? Estamos a tantos mil pés, né? Às vezes também tem a televisãozinha ali na frente, né? Depende da companhia aérea, a televisãozinha em frente na poltrona da frente e vai mostrando a quantos mil pés nós estamos de altura, de altitude. Mas por que eles falam em pés, né? Então, porque as unidades antigas não deixaram de ser usadas, mas essas aqui são antes do sistema métrico. Nas navegações, né? Ele fala, já, aproximando do porto, não sei o quê, a tantos nós marítimos, e aí quer dizer, está se aproximando. É uma unidade de medida também. Isso. Quando você compra a televisão, você não compra a televisão, eu comprei uma TV de 2 metros, não. É polegada. E será que eles sabem como que é medir as polegadas? É na horizontal ou é na vertical? Boa pergunta. Boa pergunta, né? As polegadas numa TV, o cálculo é feito nem na horizontal e nem na vertical. Os cálculos das polegadas é na diagonal. Quer ver? Vamos lá, acompanha lá pra gente ver junto com vocês. Olha lá. Então, uma TV de 40 polegadas é como se a gente pegasse e medisse, né, os polegarzinhos aqui, ó, na horizontal. Claro que agora tem uma unidade convencional que a gente já vai mostrar pra vocês qual é a medida padronizada para uma polegada. Então, se você quiser saber, você vai medir a sua TV aí na diagonal e vai multiplicar pelo valor que nós vamos mostrar agora, você vai saber de quantas polegadas ela é. Claro, né? A maioria já sabe, quando compra já sabe. Minha televisão é de 55 polegadas, é de 42 polegadas. Mas, caso você queira fazer essa conferência, vale a pena você tira a teima, né? Tirar a dúvida aí, tá bom? Beleza. Olha lá, então, das unidades anteriores ao sistema métrico foram convencionadas e padronizadas para as seguintes relações com o centímetro. Vamos ver. Então, uma polegada hoje é padronizado por 2,54 centímetros. Um palmo, 20 centímetros, né? Um pé, 30,48 centímetros. E uma jarda, 91,44. Aí, professor Maurício, foi lesado mesmo, tá? Porque não tem 1 metro. Vai dar 914 metros. Isso mesmo. Metros e tá em centímetros, né? Isso, fazendo a nossa... Conversão. Estou pensando na linha já, na pipa. Essas unidades são usadas até hoje, né? Como a gente disse, por quê? Porque às vezes ainda é útil, né? Muito usual ainda. Então, assim, aí eles vão questionar, né? Mas o meu polegar não tem, vou medir lá, meu polegar não tem 2,54 centímetros. Foi padronizado. Mas isso não vai mais interferir, né? Independente do seu polegar, do meu polegar, foi feito esse padrão para poder convencionar em qualquer lugar do mundo ter essas mesmas dimensões. E aí é até interessante porque por essa conversão, quando você vai, por exemplo, tirar a sua carteira de identidade, né, você vai lá, tem já o quadradinho com essa medida. E quando você vai tirar a polegada, ele não só encosta assim, né? Lembra? Que ele pega e faz você fazer de ladinho. Ponta, por quê? Para poder preencher ali. E agora com a nova identidade, né? Nosso novo registro,
A gente continua fazendo esse procedimento, só que agora não suja mais o dedinho de tinta, né? Agora é só no eletrônico ali, só no sistema, mas do mesmo jeito a pessoa faz esse movimento, te orienta a dar uma giradinha. Tem o quadradinho lá de 2,54 centímetros, então, que é o padrão. Para você inserir. Isso, tem que Isso registrar. mesmo. Que legal, né? Então tá. Falando um pouquinho mais agora, avançamos nos nossos estudos de hoje, o Sistema Internacional de Unidades. O que a gente estava falando ali era antes do sistema métrico, né? Isso. Então agora a gente vai ver o que foi padronizado no mundo, porque o SI é para isso, né? Com relação às demais unidades de medida que vieram para auxiliar a humanidade. Então o tempo todo a gente precisa medir, né? Pesar e quantificar as coisas, e isso é necessário, certo? Vamos lá então para frente, olha lá. Sistema Internacional de Medidas, o SI. As unidades de medidas estão presentes no nosso cotidiano. Exemplo, na caçamba está escrito 5 metros cúbicos. No rótulo do shampoo diz 100 ml. E no piso? O piso é vendido por metro quadrado, né? Então, afinal, o que significam essas medidas, né? Então, quando a gente fala ali 5 metros cúbicos, 100 ml, metro quadrado, né? Tudo isso é desenrolado de uma maneira bem tranquila, a gente vê isso no nosso cotidiano, mas será que você para pensar como isso foi feito, como isso foi subdividido? Existem os múltiplos, os submúltiplos, o que é isso, né? Medidas maiores do que aquela padronizada e menores, né? Então isso a gente vai ver junto com vocês. Olha aí o SI. Isso, e aí olha só, nós vamos usar quase todas elas, ou pelo menos todas, na hora dos nossos cálculos. Por exemplo, né, só para dar um spoiler, metro cúbico, lá na geometria espacial, cálculo de volume. 3 dimensões, né? Isso. ml é a conversão, é volume e capacidade. Quando a gente converte ali, o metro cúbico vira litros. E aí faz a transformação. E os metros quadrados, a gente vai ver na geometria, é plana, né? Então a gente consegue associar isso tudo. Então, em 1960, aqui, ó, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, aí se trouxe essa questão, né, essa necessidade de ter um sistema internacional de medidas, que é o nosso famoso SI, né? Então, foi uma conferência, claro que isso é ao longo do tempo, né, os estudos, a necessidade, isso foi se mostrando realmente preciso. Então, o Sistema Internacional de Unidades traz algumas unidades que nos é conhecida, que a gente lida com isso bastante, né? Como é o caso do... Amperes, energia elétrica. Isso, metros, né? Agora tem uns que são um pouquinho diferente e a gente vai mostrar para vocês, tá? Vamos lá? Então, falando de SI, olha qual é o objetivo. Bom, padronizar as unidades das diversas grandezas para facilitar a sua utilização ao redor do mundo. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos como se eles tivessem pego algo que era da vivência do povo, palmo, pé, polegada, passo, isso é da vivência do povo. Cada um tinha o seu. E aí padroniza-se para que pudéssemos usar de maneira científica, de maneira escolar, didática. E essa imagem nos diz tudo, né? Facilitar a utilização ao redor do mundo, né? Então, realmente, é para facilitar a comunicação, a parte comercial, né? E fica muito mais tranquilo. E aqui nós temos grandezas que são usadas na matemática, na física, na química e na biologia. Por exemplo, nós temos ali, ó, quilogramas, nós temos metros, nós temos segundos, nós temos metros por segundo. Tem amperes, aí mol, vem Kelvin, né? Cadência de iluminação, newtons. Nós temos grandezas tanto matemática, química, física e também biológica. E geografia também usa bastante, né? Geografia também. Isso mesmo. Copia de nós. Vamos lá, então. Dentro desse SI, né? Ele é um grupo que define, né, algumas grandezas. As bases são 7, né, independentes denominadas de grandezas de base. Então, são aquelas que a gente vê que dá o caminho das demais, isso. Tá? E é importante vocês lembrarem o seguinte, tá? As grandezas de base, elas são grandezas usadas na física, química, biologia e na matemática. Na matemática, nós vamos usar algumas grandezas específicas, algumas específicas nossas. Por exemplo, nós vamos falar que a unidade de tempo é o segundo. Nós vamos falar que a unidade de comprimento é o metro, que a unidade de massa é o grama.
Já na grandeza base, eles usam o quilograma, né? Porque na parte de química e de física, o quilograma é a base, mas na matemática, a unidade fundamental de medida de massa é o grama. Mas vamos chegar lá para especificar melhor isso aí. Tá, verdade. Aí tem as grandezas de base e ainda tem as derivadas, né? Que derivam da base. Então vamos conhecer um pouquinho, ó. Ah, tá. Antes disso, vamos falar um pouquinho das vantagens básicas do Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá. Isso. Unicidade, ou seja, no mundo todo, se eu falar assim, 1 metro, 1 metro é 1 metro qualquer no lugar. mundo todo. É único. Isso. Né? Uniformidade, né? Então também traz uma coisa mais uniforme, né? Isso. Nessa Imagina linguagem. se tu comprar uma TV de 40 polegadas lá num site americano, aí chega aqui a TV pequenininha, você fala assim, ué, mas é 40 polegadas. Não, é porque é diferente. Não, a uniformidade, 40 polegadas é 40 polegadas em qualquer lugar. Qualquer site, em qualquer lugar vai chegar do mesmo tamanho, Isso. né? Relação decimal entre múltiplos e submúltiplos. Aí nos garante um cálculo valores matemático. Maiores, valores menores do que aquele padrão central, né? A gente sabe que vai ter sempre uma garantia. Perfeito. E coerência nos Sim. cálculos, principalmente. Beleza. Então, vamos conhecer quais são as grandezas de base dentro do nosso SI. Bora ver. O metro lá usa para comprimento. Aqui a gente tem tipo uma tabelinha, né? Isso. Que é quem é a unidade, o seu símbolo e que grandeza ela, né, quantifica e ela mensura, entendeu? E na matemática, o metro vai ser também a unidade fundamental de medida, certo? Então, o metro. Já o quilograma é a unidade de massa, grandeza de base. Na matemática, a unidade fundamental de massa é o grama. Isso mesmo. Aí nós temos aqui o segundo. E o professor Maurício tempo. já falou uma coisa bem importante que a gente vai mostrar aí, o grama, né? O grama. A gente vai chegar lá, vamos lá. Aí Então, temos aqui o tempo. Quilograma, né, para representar massa, no tempo em segundos, né? A intensidade de corrente elétrica, aí falando um pouquinho de energia, né? Ampere. Aí temperatura, né, na termodinâmica, o Kelvin, Isso que mesmo. porventura foi aquele que no começo da aula deu aquela frase pra gente, né, que se você conseguir medir... O dono de tudo. Quantidade de matéria, então em mol, né, isso aqui se usa muito em química. Química e biologia, também tem biologia. Intensidade luminosa. Candela. Então, assim, essas aqui são as grandezas de base, tá? Ah, mas tem umas aí que eu não conhecia, mas tem umas que a gente pouco usa mesmo, tá? Mas fica tranquilo, o negócio é você ter conhecimento. Mas eu acredito que né? no ensino médio eles vão ver todas, né? Porque vai ter na química e na biologia vão ver todas, com certeza. Na matemática que a gente mexe aí com as principais, né? A gente fica mais ou menos aqui nessas 3 iniciais aqui, certo? Vamos lá agora nas derivadas? Aqui a gente usa bastante a física, então nem se fala. Bom, força é derivada, não é Newton. Força é massa com aceleração. Aí velocidade... Aí velocidade já é a distância por tempo, né? Envolve distância e tempo, então já aqui, por que ela é derivada? Porque ela geralmente é em função de mais de uma grandeza. Mais de uma. Né? Como o professor Maurício falou, força, massa e aceleração. Velocidade, distância e tempo. Então aqui, ó, metros por segundo, Newton e a aceleração. Aí já é a velocidade em função do tempo, né? Então metros por segundo ao quadrado, né? E o volume é ainda em função a área em função de uma altura, né? Isso, então, metros cúbicos. Então, essas aqui são as derivadas, tão importante quanto as bases, né? As de base. Então, fica ligado, olha aí, é muito legal, né? Se você tá fazendo o que a gente deu de dica, né? O que é a dica? Anotando, né? A aula de número 7, não precisa anotar tudo. Anota os principais tópicos. A gente costuma dizer ali o coração da aula, né? A gente vai falar algumas vezes o coração, eu estava vendo o coração de cabeça para baixo. O coração da aula. Então temos as grandezas de base e as derivadas que não são menos importantes. Imagina, o tanto que a gente usa velocidade, né? O tanto que a gente usa metros cúbicos, a gente usa metros por segundo ao quadrado, aceleração. Então a gente vai trabalhar isso com vocês com certeza porque é necessário. E é aqui que nós entramos, né, com o nosso papel fundamental de fazer contas, as transformações para lá, para cá. Na verdade, a gente brinca que a física é a matemática aplicada, né? A física envolve toda uma teoria, mas que para chegar nos resultados precisa ter os cálculos, onde a matemática vem com a sua contribuição. Beleza. Bora? Top, né? Vamos lá?
mais um pouquinho na telinha, grandeza de base. Vamos primeiro falar quem são as referências e seus múltiplos e submúltiplos e tudo mais. Bom, a unidade de referência, a unidade de comprimento é o metro. O metro é a unidade de referência para comprimento no mundo todo. Isso mesmo. Já quando falamos de massa, aí é que nem o professor Maurício disse, tem no sistema internacional e tem o que a gente usa aqui, né? Que é o grama, né? A unidade de tempo. Segundo. Segundos, né? Em questão de segundos, a gente vai ver muita coisa aí junto com vocês. Beleza? Beleza. Vamos lá. Unidade de comprimento agora, então. Bom, ao medirmos a altura de uma pessoa, usamos a unidade conhecida como o metro. 1,60 metros, 1,83 metro. Mas seria muito difícil se a gente usasse a mesma unidade para calcular a distância entre as cidades. É. Aqui até Ariquemes, em metros, será que é bom? Não, é difícil, né? Então, dependendo da situação, a espessura de um fio de cabelo em metros, será que dá? É difícil, né? É difícil também, né? Então, dependendo da situação, a gente precisa de desenrolar esse metro aí, né? Ou para mais ou para menos, né? Então, é onde a gente vê a necessidade dos seus múltiplos e submúltiplos. Então, falamos aí, unidade de comprimento, né? Logo, para resolver esse problema, criou-se a conversão para essas unidades de comprimento, tomando o metro como referência. O metro é a base. Olha aqui uma trena digital, né? Que legal, a gente vai puxando ali e já vai tendo a medida, né? Sendo mostradinha no visor. Muito legal, moderna, né? Moderna. Porque geralmente a trena a gente mede, a gente olha lá e tal, né? Mas aqui tem já essa novidade aí. Hoje em dia tem aquela laser também, né? Inclusive, preciso adquirir uma dessa. Tá? Então, tomando o metro como referência, certo? Certo. Vamos lá. Falando de unidade de comprimento, então, o metro vai ser o nosso termo central, né? A nossa referência aqui, ó, bem no meio. E aí, claro, aí a gente tem os múltiplos, que são os maiores. E quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. E os submúltiplos? Os menores. Decímetro, são? Centímetros e milímetros. Decímetro, centímetro e milímetro. Olha aí. Top, né? Perfeito. Isso mesmo. O metro centraliza, que é a nossa unidade de referência, e vamos para a direita ou para a esquerda, fazendo os maiores e os menores, tá? Perfeito. A gente vai ensinar um pouquinho para eles depois nas conversões pela tabelinha, né? Fica bem mais fácil de fazer a transformação. Agora vamos falar de grama? Vamos. Unidade de medida, né? Tomando grama como referência agora. Deve ser tratado de maneira semelhante ao da medida de comprimento. Tomando o grama como referência, nós temos também... Olha que bonitinho também aqui, né? Uma balancinha de medir elementos, alimentos, né? Para fazer a alimentação de maneira bem regrada, né? Então ali ele também é digital, ó. Coloca na colherzinha, ele já vai dizendo aí os gramas, né? E aí, então, temos como centralidade aqui o grama. E aí tem os múltiplos, quem são? Quilogramas, hectograma e o decagrama. Uou! E por onde andamos aqui. E temos também os submúltiplos, os menorzinhos, né? Que aí é o decigrama, o centigrama e o miligrama. Aí, claro, que tem aqueles que a gente ouve falar com mais facilidade, né? Miligrama todo mundo, né, ouve falar. E o quilograma, né? Agora, decigrama, centigrama, mais existe. Da mesma forma, e aqui ainda diz, né? Olha lá, similar, né? De maneira semelhante às unidades de comprimento, as unidades de massa. Então, já falamos aqui de unidade de comprimento, tendo o metro como referência. Isso. E agora a unidade de massa. Massa. O grama o grama é a referência, né? Então, sempre a gente busca sempre trazer qual é a unidade, quem é a referência. E dali, né, a gente parte do princípio que a gente tem as variantes, né? Que a gente chama de múltiplos e submúltiplos, certo? E o legal foi a colocação, né? Alguns a gente não vê, mas outros são muito comuns. Quilograma, grama e miligramas. Lá no metro é quilômetro, metro e o decímetro, centímetro, milímetro. Agora os três são bem usados. E aqui uma parte muito interessante, porque matemática também é cultura, matemática também é linguagens, a gente também ensina vocês, né, instrui vocês a não cometerem equívocos. Então temos o grama, que é o
a grama, né? O grama, unidade de medida de massa. De massa. Então, não é peso, tá? É. Não é peso, é massa. É massa. É, isso aí a física também explica bem explicadinho, né? Vai, vocês vão aprender. É, isso mesmo. Agora, a grama é aquilo que a gente planta no quintal, faz um paisagismo, que a gente, né, joga futebol com campo, né, gramado, ali é a grama, tá? E o que a gente está falando aqui na aula de unidade de referência de medida para a massa é o grama. Valeu? Fica a dica? Sem confusão mais? Então, beleza. Agora, em frente um pouquinho, temos as unidades de tempo, né? Que também é bem importante na vida da gente. Olha lá. Então, vimos unidade de comprimento, unidade de massa e agora unidade de tempo. Juntamente com o metro, as unidades de medição do tempo são talvez as mais comuns, porque nós conhecemos todas. Nós conhecemos a hora, nós conhecemos os minutos, nós conhecemos os segundos, mas a unidade de medida de referência do tempo é o segundo. Isso mesmo, segundo. Olha aí, o tempo está passando, os segundos estão passando e a gente vai relembrar um pouquinho agora. Todo mundo, esse aqui é o mais habitual, né? Então a gente tem o segundo como referência, mas claro, temos minuto, temos hora, temos dia e ano, década, século, milênio. Tudo são unidades de tempo, né? E aí a gente fez uma questão de lembrança aqui para vocês, né? Um milênio. 1000 anos. Um ano. 365 dias. E um dia. 24 horas. Uma hora. 60 minutos. E um minuto. 60 segundos. Beleza, né? Ficou fácil. E agora vamos chegar na parte bem prática da aula, né? Foi uma aula teórica trazendo esse Sistema Internacional de Unidades ao conhecimento de vocês, no sentido de ver quais são as unidades de referência e tudo mais. Mas a gente pode transformar. Então a gente pode transformar de metro para quilômetro, quilômetro para... Pode, né? Sim. E de segundo para... Podemos e vamos. Um dia tem quantos segundos? Tudo isso a gente pode fazer. Tudo isso pode ser feito. Então vamos aproveitar os últimos minutos da aula e vamos fazer as transformações de unidades. Olha lá. Quando falamos, então, em transformar unidades, o que a gente está querendo? Bom, é fazer uma conversão, né? Fazer uma mudança. E tudo isso envolve uma questão de matemática. Se o problema apresentar ou apresenta unidades de medidas diferentes, é necessário transformar para solucionar a questão. Vamos imaginar que você pegou uma prova ou está fazendo uma avaliação em algum lugar e lá tem uma questão que pede para você somar a distância. E a distância traz quilômetros, hectômetros, metros. Você não pode somar porque são grandezas diferentes. Você precisa transformar todas para uma só. Então é agora que entra a parte. E a gente vai falar isso durante algumas aulas, vocês têm que estar na mesma unidade de medida, né? Unidade de medida. Isso mesmo. Transformação de unidades, lembrando que as unidades de referência são metro, grama e segundo, tá? Beleza, vamos lá, vamos praticar? Vamos. Então, vamos fazer primeiro nas unidades de comprimento? Olha como que é fácil. Primeiro passo, fazer uma tabelinha, né, professor Maurício? Colocar o metro no meio, aí colocar quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetros. O metro centralizado e colocamos de restante as outras unidades, certo? Agora eu quero transformar, vamos ver. Vamos lá. 50 quilômetros tem metros. Aí vamos lá. Vamos colocar os 50 então lá no quilômetro? Vamos lá, 50 aqui no quilômetro. Porque não temos unidades mais à sua direita, né? E aí a gente tem que chegar aonde? Então a gente coloca de onde a gente partiu e vê aonde a gente quer chegar. Então é só completar com zeros até no metro? Só isso. Ah, então 50 quilômetros são 50 mil metros? Isso mesmo. E não precisamos se preocupar com aquela questão, multiplica por 100, divide por 100, multiplica por 10, não precisa. Fica bem mais fácil assim, só preencher na tabelinha. Ah, então quer dizer que os 50 ficou todinho lá no quilômetro, que não tinha mais nenhuma casa à sua esquerda. Isso mesmo, isso mesmo. Beleza, entendi. Outra transformação. 76 decímetros em metros. Ah, então vamos lá, 76 decímetros. De onde eu quero partir? Decímetro. Vou fazer com outra cor aqui pra gente, né? 76 decímetros. Aqui embaixo eu quero partir do... Tem, não, mas eu tô dizendo assim, a cor desde aqui, ó, pra gente ver de onde a gente tá partindo. E onde a gente quer chegar? No metro? No metro. Tá, então eu vou colocar o 6 aqui. Por quê? Porque finaliza aqui no decímetro. E o 7 aqui. Tem que ser um em cada casinha. A questão dos 50, como o professor Maurício disse, não tinha mais para onde ir, né? E eu quero parar onde? No metro. Já cheguei. Então é só botar uma vírgula? Só botar então, uma vírgula. 76 decímetros é 7,6 metros. Ah, então do maior para o menor, o número fica maior, né? Multiplica.
E o outro vai ficar com vírgula, né? Vai ficar um número menor. Agora vamos lá, 8,6 hectômetro. Então de onde eu quero partir? Do hectômetro. Então aqui eu vou botar a vírgula, né? Que é a parte inteira. 8,6 e vou distribuir nas casinhas. Quero chegar onde? Centímetros. Centímetros. Completa com zero, completa com zero, completa com zero e aí tira a vírgula. Então 86 mil centímetros. Olha aí que legal. Então é só dar os pulinhos aí nas casinhas e fazer as devidas transformações, certo? Belezura? Belezura. Fazer um pouquinho mais praticando agora, só que vamos praticar com as unidades de massa, mas lembra que ela é semelhante às unidades de comprimento? Então vamos lá, temos o grama, olha aí, né? Não é a grama. O grama como referência, vamos partir de onde? Do quilograma. Agora é 6,5, então a gente não coloca tudo lá na casinha do quilômetro, do quilograma, só tá? se fosse inteiro. Aqui, ó, isso, 6,5, o 5 já parte para cá. Vamos chegar aonde? Grama. Grama, então completa com zeros e esquece a vírgula. 6,5 quilogramas são 6.500 gramas, né? Outra corzinha para não misturar as ideias, 145 gramas, 5, 4, 1, 145, ó, vai parar aqui na casinha do grama. Quero chegar aonde? Miligramas. Miligrama completa com zeros? Isso. Então, 145 mil, opa, faltou 5, 145 mil miligramas. Perfeito. Finalizando, então, 3.600 decigramas aqui, né? Então, aqui tem que finalizar, né? Tem que parar aqui. Isso. Posso ir distribuindo? Pode. Beleza. Quero chegar aonde? Lá no hectograma. Hectograma. Já cheguei. Só botar vírgula? Só botar vírgula. 3,6, né? Precisa colocar os outros zeros? Não. Não, porque essa aqui é a parte inteira já. Beleza? Então fica a dica das transformações de unidade. Para finalizar, vamos fazer uma bem facinho, professor Maurício. Olha lá, agora, em unidade de tempo. Bom, a unidade do tempo, nós temos que lembrar o seguinte, tá? Aquela correlação que nós colocamos, o dia, a hora, minutos, segundos. Então, um dia tem 24 horas. Então, se eu quero transformar dias para horas, tem que multiplicar por 24. É verdade. Se eu quero ir de horas para dias, divide por 24. E uma hora tem quantos minutos? Todo mundo sabe, né? Essa aqui é fácil, né? Um minuto tem quantos segundos? 60. E agora eu quero saber, uma hora tem quantos segundos? 60 vezes 60. Então 3.600? 3.600. 60 vezes 60, isso mesmo. Vocês entenderam aí por que 60 vezes 60? O importante é tentar entender. Porque a gente joga assim, 3.600. Porque uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, quer dizer... A pergunta é quantos segundos tem dentro da hora, né? 60 vezes 60. Isso mesmo, 60 vezes 60, 3.600. Vocês viram que essas aqui de tabelinha, ó, é fazer a tabelinha e ficar andando dentro das casinhas, tá? Com aqueles devidos cuidados, né? Da vírgula, quando o número é inteiro, completa com zeros, mas isso aí é prática, né? Tem que praticar, treinar para poder cada vez mais ficar mais fácil aí. Nas atividades de sala vai ter alguns para eles praticarem. E aí tem aluno que falou assim, né? Professora, mas eu já aprendi de outro jeito, eu sei fazer de outra maneira, eu sei fazer multiplicando, eu sei fazer da escadinha. Nós estamos apresentando uma outra maneira que, para nós, é um pouco mais prática. Mas se você tem outra maneira que você já sabe, ou que você prefere, fica a seu critério. Nós não queremos mudar, nem falar assim, não é... Não. Ou que está errado, né? Não tem jeito errado. Matemática, se você consegue achar o caminho e chega na resposta, né, é o modo certo. Tem várias maneiras, cada professor gosta de uma maneira. Nós achamos melhor essa daqui. Da tabelinha, né? Beleza? Beleza? Vamos finalizar nossa aula, então, de unidade de medida com o nosso Brincando com os números. Olha lá, e a perguntinha da aula de hoje é... Teste de raciocínio. Responda. Como nós falamos de tempo, de unidade de medida... tudo a ver, tudo a ver. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levarão 100 gatos para matar 100 ratos? 1 minuto? 3 minutos? 30 minutos ou 100 minutos? Então, presta atenção. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos. Essa é a afirmação.
Quanto tempo levarão 100 gatos para matar 100 ratos? 1 minuto, 3 minutos, 30 minutos ou 100 minutos? Gente, é muito gato, né? Muito rato. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Tá com vocês, hora de desenrolar aí o nosso raciocínio, né? O nosso teste, que sempre a gente traz ao final de cada aula, para instigar cada vez mais a sua memória, tá bom? Ficamos por aqui, mas já já a gente volta com as revisões e mais atividades de sala. E aí vocês vão praticar, ter a oportunidade de praticar essa questão da tabela e a transformação das unidades, tá bom? Até já!